Um dos hábitos mais comuns da mente é criar mundos de pensamento e então habitá-los. Isso é o que o Buda chamou de devenir. A habilidade de se engajar no devenir é frequentemente uma habilidade útil, já que ela permite que você use sua imaginação para planejar seu futuro e avaliar lições do passado. Mas esta habilidade pode se tornar um hábito destrutivo se você cria mundos de pensamento que desenvolvem ganância, aversão, delusão e outros hábitos mentais destrutivos. Sua habilidade de planejar o futuro pode se tornar uma preocupação e pode destruir sua paz mental. Sua habilidade de reviver o passado pode torná-lo miserável no presente. Uma das habilidades importantes desenvolvidas na meditação é a de aprender a ligar e desligar esses mundos do pensamento conforme sua vontade, de forma que você possa pensar quando você precisar e parar quando não necessitar. Dessa forma, a habilidade da mente de criar mundos de pensamento não vai causar nenhum mal. Nos estágios iniciais da meditação, você precisa de algumas regras rápidas e fáceis para ajudar a decidir se vale a pena ou não seguir um pensamento. Caso contrário, você vai ser sugado para qualquer mundo de pensamento que pode iludi-lo a pensar que ele merece sua atenção. Então, enquanto você está aprendendo a concentrar-se na respiração, mantenha uma regra simples. Qualquer pensamento conectado com a melhoria da sua concentração na respiração está ok. Qualquer outro tipo de pensamento tem que ser deixado de lado. Se um pensamento a respeito do seu trabalho ou outras responsabilidades vierem à mente enquanto você estiver meditando, diga a si mesmo que você vai lidar com ele logo que sair da meditação. Ou você pode decidir reservar 5 ou 10 minutos no final da meditação, especificamente para pensar sobre temas na sua vida que requerem consideração séria. Se, antes de começar a meditar, você se dá conta de que está enfrentando uma importante decisão na vida, que pode interferir com sua meditação, diga a si mesmo que você usará o período da meditação para limpar sua mente antes de avaliar a decisão. Antes de meditar, faça quaisquer perguntas sobre as quais você queira ter respostas. Então, as deixe de lado. Recuse-se a prestar qualquer atenção a elas se elas aparecerem durante a meditação. Concentre sua atenção exclusivamente na respiração. Quando você sair da meditação, veja se uma resposta se apresenta à sua consciência. Não há qualquer garantia de que a resposta será certa, mas pelo menos ela está vindo de um local quieto na mente. E isso lhe dá algo para testar. Se nenhuma resposta se apresentar, de qualquer forma sua mente estará mais limpa e afiada do que antes da meditação, colocando você em uma melhor posição para contemplar as questões que você está confrontando. Mas esteja certo de que, enquanto estiver meditando, você não tem nada a ver com pensamentos a respeito desses temas. Há 5 estratégias básicas para lidar com os pensamentos que vagueiam. Cada uma delas ajuda a fortalecer sua concentração, mas cada uma também pode dar lições sobre discernimento. 1. Volte à respiração. Assim que você se der conta de que você perdeu seu foco na respiração, volte para ela. Esteja preparado para o fato de que isso vai acontecer inúmeras vezes durante a meditação. Então, esteja alerta para os sinais precoces de que a mente está prestes a deixar a respiração e ir para algum outro lugar. Algumas vezes a mente é como uma lagarta na borda de uma folha. Uma ponta da lagarta está na folha, a outra ponta está se contorcendo, esperando que alguma outra folha venha no seu caminho. Assim que essa ponta toca a nova folha, ela a agarra e deixa a folha antiga. Em outras palavras, parte da sua mente pode estar com a respiração, mas outra parte está procurando algum outro lugar para ir.
Quanto mais rápido você conseguir detectar a mente neste estágio do processo, melhor. Simplesmente lembre-se de que você está se entediando com a respiração porque você não está prestando atenção cuidadosamente. Faça algumas respirações revigorantes e a ponta da lagarta vai voltar para a folha original. À medida que você desenvolve a estabilidade, você começa a ver os estágios pelos quais a mente cria mundos de pensamento, o que quer dizer que você está menos suscetível a ser enganado por eles. É como assistir uma peça por trás nos bastidores. Normalmente, quando a equipe de produção muda os cenários em uma peça, eles baixam a cortina antes de fazer as mudanças. Só quando o novo cenário está colocado, eles levantam as cortinas, de forma a não estragar a ilusão de que a ação realmente se moveu para outro local. A audiência, claro, concorda em entrar nessa brincadeira de faz de conta, mas se você está nos bastidores, você sente a artificialidade disso tudo e é muito menos iludido. Da mesma forma, ao invés de focar no conteúdo dos pensamentos, você se conecta no processo da criação deles e passa a enxergar claramente como a mente cria esses mundos para si mesma, o que é importante, porque esses mundos de pensamento são uma característica central do sofrimento e estresse desnecessários, aos quais você está tentando entender e ao qual quer neutralizar. Ao se concentrar não em seu conteúdo, mas no processo pelo qual os pensamentos são criados, você começa a se libertar de sua magia. 2. Concentre-se nas desvantagens de permitir manter-se distraído. Se simplesmente voltar para a respiração não é suficiente para evitar que você continue, retorne para uma série de pensamentos. Você tem de observar as desvantagens desses pensamentos. Isso envolve 2 passos. Primeiro, pergunte-se: se você seguisse esses pensamentos pelas próximas 1 ou 2 horas, para onde eles o levariam? Para uma vida hábil ou para uma vida inábil? Se são pensamentos relativamente hábeis, será que eles são mais hábeis do que uma mente bem treinada na meditação? Não. Então, enquanto você estiver meditando, eles são uma perda de tempo. E quanto a seu valor de entretenimento, se eles fossem um filme, você pagaria para vê-los? Você realmente ganharia algo ao segui-los? O que exatamente o atrai para esses pensamentos? Será que os ganhos recompensam os problemas que eles causam? Tente encontrar a pergunta que o ajudará a ver esses pensamentos como algo claramente indigno da sua atenção. Quando você tiver visto tanto o encanto como as desvantagens de uma forma particular de pensamento, você estará aprendendo a vê-los como parte de um processo causal. Isso o ajudará a se libertar do seu poder. Segundo, uma vez que estiverem claras para você as desvantagens de um pensamento em particular, você pode pensar em um tópico para neutralizar a emoção ou o desejo insistente que se esconde por trás desse pensamento. Por exemplo, se um pensamento é motivado por raiva, tente combater a raiva com pensamentos de boa vontade. Primeiro para você mesmo, depois para a pessoa com a qual você está bravo. Se um pensamento é motivado por luxúria, pense sobre os aspectos pouco atraentes e repugnantes do corpo humano, mais uma vez, começando com os conteúdos do seu próprio corpo, então indo para o corpo ao qual você está atraído. Uma vez que um novo tema tenha enfraquecido seu desejo de retornar para o pensamento que vagueava, então você pode voltar sua atenção para a respiração. 3. Ignore os pensamentos. Se os pensamentos continuarem com a falação, decida-se a permanecer com a respiração e simplesmente deixe-os tagarelar em outra parte da sua mente. Eles são como cachorros de rua. Se você der atenção a eles, eles ficarão no seu pé. E assim acontece com pessoas loucas. Se você tentar espantá-las ao invés de ignorá-las, elas saberão que conseguiram atrair sua atenção.
e isso fará com que tentem puxá-lo ainda mais para seus mundos loucos. Então, simplesmente os ignore. Lembre-se de que, ainda que haja pensamentos na mente, eles são apenas outros membros do comitê. Eles não destruíram a respiração. A respiração continua lá para você se concentrar. No final das contas, os pensamentos distraídos vão embora por si mesmos, simplesmente por falta de atenção. Ao ignorar esses pensamentos, você também aprende uma lição sobre como o ato de prestar atenção pode fortalecer ou enfraquecer os diferentes potenciais na sua experiência. 4. Relaxe a tensão que mantém os pensamentos indo e vindo. À medida que você se torna mais sensível às energias sutis da respiração no corpo, você se dará conta de que o ato de se agarrar a um pensamento requer que você desenvolva um padrão sutil de tensão em algum lugar do corpo, como um tipo de marcador. Tente localizar esse padrão de tensão, dissolva-o com uma respiração, e então o pensamento irá embora pela própria falta de suporte. À medida que sua concentração melhorar, você será capaz de sentir esses padrões de tensão se formando, até mesmo antes que eles se tornem pensamentos conscientes. Você verá o estágio através dos quais os mundos de pensamento se formam. Eles começam como pequenos nós de tensão, e então uma percepção é aplicada a eles, decidindo entender esses nós como fenômenos físicos ou mentais. Se sua decisão for entendê-los como mentais, então uma percepção adicional é aplicada como se perguntasse sobre o que é esse pensamento. Quando você puder ver esses passos, a mente em concentração se torna uma espécie de aranha em uma teia. Você permanece onde está, e então a sensação da teia da respiração diz a você que um nó de tensão está se formando em uma parte específica dela. Você vai lá, desfaz o nó com uma injeção de boa energia respiratória que a dissolve, e então volta para onde estava. Esta estratégia dá lições importantes sobre como fenômenos físicos e mentais se relacionam um com o outro. 5. Suprima o pensamento. Se sua concentração e discernimento não são suficientemente bons para que essas técnicas funcionem com cada pensamento que vagueia, então, quando todas as outras estratégias tiverem fracassado com um pensamento persistente em particular, coloque a ponta de sua língua no seu palato, cerre os dentes e repita para você várias vezes que você não vai pensar esse pensamento. Ou você pode repetir uma palavra de meditação, como o Budo, muito rapidamente na mente para bloquear os circuitos de pensamentos, até que a tentação de segui-los tenha diminuído. Esta quinta estratégia é como um martelo longo e pesado se comparada com as outras, que são mais como bisturis, mas da mesma forma que qualquer artesão precisa de um martelo em sua caixa de ferramentas, qualquer meditador precisa de algumas ferramentas pesadas para estar preparado para qualquer eventualidade. Dessa forma, os pensamentos inábeis não conseguirão atrapalhá-lo. Essa última estratégia envolve menos discernimento do que as outras 4, mas ensina uma lição valiosa, que você não deve deixar de prestar atenção a uma estratégia útil simplesmente porque parece tosca ou elementar. Esteja disposto a usar o que quer que funcione. Tipos particulares de pensamentos que vagueiam, tais como luxúria e raiva, têm suas próprias estratégias de contenção específicas. Se você não tiver a energia para aplicar qualquer dessas estratégias aos pensamentos que vagueiam, é um sinal de que o problema não é a inquietação, é a sonolência.